dia! Você vai ver no Câmara hoje. Deputados da comissão externa que acompanha a intervenção no Rio se encontraram com o general interventor e estão preocupados com os recursos disponíveis para as ações de segurança no Estado. O plenário pode votar o projeto que cria um sistema único de segurança em todo o país. Do Salão Verde, Carol Nogueira. O projeto integra informações e ações das polícias federal, militar e civil dos diferentes estados. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Prischitsky. O grupo de trabalho da Segurança Pública analisa projetos prioritários. Deputados lançam frente parlamentar para discutir políticas públicas sobre a água. O maior evento do mundo sobre o tema, o Fórum Mundial da Água, acontece até sexta-feira aqui em Brasília. Hoje é terça-feira, dia 20 de março. Agora, 9h03. O Câmara hoje está no ar. Hoje tem uma reunião do grupo de trabalho que estuda projetos na área de segurança pública, então a gente vai direto para o corredor das comissões conversar com a repórter Mariana Prischitsky, que tem os detalhes. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Hoje à tarde tem uma reunião desse grupo de trabalho que está discutindo projetos prioritários para a segurança pública do país. Nós estamos com o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Alberto Fraga, que é do DEM, aqui do Distrito Federal. O deputado hoje só vai receber as indicações dos componentes do grupo de trabalho, cerca de 10 deputados, dos projetos que eles consideram prioritários. A partir daí, como é que fica, o que acontece? Bom dia, deputado. Na semana passada, nós abrimos a sessão e permitimos que cada parlamentar trouxesse. Inicialmente eram 3 projetos, nós ampliamos para 5 projetos, não precisa ser de autoria do parlamentar. Projetos da área de segurança pública que possam ser encaminhados. Ao receber hoje, às 15 horas, essas propostas, nós vamos fazer uma triagem e depois levar ao presidente e, após discutir com o grupo, aqueles que são mais prioritários para o momento. Já iriam para o plenário? Então, quer dizer, deve ser um grupo de trabalho de rápida duração? Esse grupo de trabalho, na verdade, não vai fazer análise sobre nenhuma proposta. Nós só vamos selecionar os projetos para poder encaminhar ao presidente e aí o presidente que vai tomar a iniciativa, se vai pedir urgência, vai puxar para o plenário ou se vai manter nas comissões. Eu acredito que o momento é para que a gente leve imediatamente ao plenário e a gente possa ter essa votação. Agora, deputado, já dá para antecipar alguns projetos que devem constar dessa lista? Não, porque os prioritários, na verdade, que já estão na linha de entrar no plenário, é o SUSP, a questão do desarmamento. Estamos aguardando umas sugestões também do ministro Alexandre de Moraes, que vai nos ajudar. Nós temos aí a LEP, a Lei de Execuções Penais, que está vindo do Senado com algumas alterações que a gente julga importante. Esses outros projetos são projetos que estão na casa aí há muitos anos sem uma votação e que nós queremos ver se há necessidade de implementar o mais rápido possível. Deputado, o senhor falou sobre o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Daqui a pouquinho no plenário vai ter um link falando sobre o plenário, o deputado discutindo isso, mas o senhor, como autor do projeto, do substitutivo, queria que o senhor desse sua opinião, se o senhor acha que vota mesmo essa semana e qual que é a importância desse projeto. Bom, nós estamos trabalhando já há um bom tempo no texto e esse texto está sendo feito a 4 mãos. Nós tivemos sugestões do Supremo, nós tivemos sugestão do Superior Tribunal de Justiça, o próprio presidente da Casa, o presidente do Senado. Essas pessoas estão nos ajudando. Ocorre que ontem, e o texto está pronto, ontem o ministro Jungmann, o ministro da Segurança Pública, me telefonou e pediu que eu desse uma analisada em algumas sugestões feitas pelo Ministério da Segurança Pública. Eu acho plausível, eu acho que é uma maneira da gente fazer um documento duradouro. Nós estamos falando da regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144, ou seja, uma lei geral sobre segurança pública, que vem tratar exatamente dessa unificação das informações, da integração, do compartilhamento. Então, não pode ser um documento que a gente faça e dentro de um ano tenha que ser refeito. Por isso que nós estamos tendo cautela e eu pedi ao Rodrigo, ao presidente da Casa, que
que não seja votado na terça-feira. Deixa eu analisar essas sugestões, porque se elas forem interessantes e forem compatíveis ao que nós queremos, vamos colocar em votação talvez na quarta-feira, ou seja, amanhã. Essas sugestões já chegaram? Já estão comigo, eu passei a noite analisando aí as sugestões, são sugestões interessantes. Uma delas, por exemplo, falei com o general Santos da Cruz, e ele me apresenta, por exemplo, um decreto que já existe a Política Nacional de Segurança Pública. Se já existe o decreto, então é muito fácil eu pegar o decreto e inserir nessa nova lei, e aí a coisa já começa a ganhar corpo e já fica mais completo. Eu entendo que esse SUSP ele vai precisar de regulamentação. E algumas coisas precisam ser regulamentadas por decreto para poder agilizar o processo. Tem muita coisa que não dá para colocar na lei, senão nós vamos criar um caderno, né, uma lei muito extensa e, na verdade, não se aplica. Por isso que hoje eu vou levar a apreciação das sugestões que me foram enviadas ao presidente Rodrigo Maia para que a gente possa, inclusive, começar a discussão. Mas então, para concluir, o senhor acredita que dá para fechar um acordo para votar amanhã? Acordo aqui nessa casa, com a base do governo, eu sei que dá. Com a oposição, eu acho meio difícil, porque eles já estão dizendo, tanto é que na hora de votar a urgência, um texto que não existe absolutamente nada de conflitante, o PT não votou a urgência. Então, eu não sei, não posso falar do acordo. Com certeza absoluta, a base do governo concorda com o texto. Nós distribuímos e se essas sugestões forem acatadas, eu vou ter que redistribuir o texto para, inclusive, receber as sugestões da própria oposição, que até agora não se manifestou. Até agora eu entreguei o texto há mais de 15 dias e até agora não recebi uma manifestação ou uma sugestão da oposição. Mas eu estou aberto, evidentemente, a receber essas sugestões para que a gente vote um documento completo e que seja duradouro. Pode ficar para a semana que vem, deputado? Se ficar para a semana que vem, não tem nenhum problema, né? Mas nós tínhamos em mente como premissa votar até o dia 20, que o prazo seria hoje. Eu acho que dá para votar amanhã. Se não der, com certeza na terça-feira que vem a gente vota. Ok, deputado Alberto Fraga, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Então, como você viu aí, a segurança pública deve voltar ao debate nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados. São 3 projetos da área previstos na pauta de votação. Um cria um Sistema Nacional de Informações de Violência contra a Mulher. Um outro obriga o governo a instalar em 6 meses bloqueadores de sinal de telefonia na área de presídios. E o terceiro é justamente o que cria o SUSP, esse Sistema Nacional de Segurança Pública. A proposta que cria o SUSP vem sendo intensamente negociada entre os partidos nas últimas semanas. E para o relator, deputado Alberto Fraga, é preciso que seja votada logo porque é prioritária para o combate à criminalidade no país. Todos os líderes que eu procurei, ninguém é contra o projeto. É um projeto importante para o país, onde nós vamos trazer diretrizes e vamos regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144, que trata do funcionamento e organização dos órgãos policiais e trazendo no bojo do projeto um compartilhamento de informações necessárias, informações policiais, bancos de dados que tem que ser compartilhado, as polícias têm que se falar entre si. Mas o vice-líder da bancada governista, deputado Danilo Forte, defende que o texto ainda tem pontos a serem esclarecidos e que o debate precisa envolver estados e municípios que vivem a violência de perto no dia a dia. Qual é a responsabilidade? Qual é o papel? Como vai interagir? Qual é o papel das polícias? Qual a polícia que sobrepõe a outra? Será que a Polícia Federal vai ser maior que a Polícia Militar no Estado? Ou a Polícia Civil vai dialogar com a Polícia Judiciária? Como é que vai harmonizar tudo isso? Todas essas questões precisam ser debatidas. O vice-líder da oposição, deputado Enio Verri, traz outra dúvida quanto à proposta. Onde está o dinheiro que irá bancar novidades como a integração dos sistemas de informação? Criar o Sistema Único de Segurança no Brasil, eu entendo como fundamental. Agora, de onde poderia tirar um recurso que não fosse a reoneração? Simples, volte a criar a antiga CPMF.
A CPMF é o imposto mais justo que tem, porque quem tem muito paga muito, quem não tem nada não paga nada. Menos polêmico, outro projeto que deve ser votado esta semana pelo plenário é o que obriga escolas e creches a capacitarem anualmente todos os funcionários a prestar primeiros socorros. A ideia é que estejam preparados para dar uma primeira assistência em caso de emergência, enquanto o socorro médico não chega, ajudando a desengasgar uma criança sufocada, estancar sangue de um corte ou imobilizar uma fratura, por exemplo. Formatamos um novo texto que vai atender todas as demandas de todos os partidos. Um projeto que está prontinho para ser votado sem nenhum voto contrário. A pauta oficial do plenário da Câmara ainda conta com propostas como a que junta todas as regras sobre benefícios previdenciários em uma só lei. E sobre as perspectivas para as votações da semana no plenário, quem traz é a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. A maior expectativa é mesmo em relação ao sistema unificado de segurança pública. A gente ouviu mais cedo o relator do projeto e também coordenador desse grupo de trabalho sobre segurança pública, o deputado Alberto Fraga, trazendo essas informações quentinhas que a gente vai repercutir agora com outros líderes. Quem está aqui com a gente, o deputado Laerte Bessa, que é vice-líder do PR aqui do Distrito Federal, o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB e é do PSB de Pernambuco. Deputado Gonzaga Patriota, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Sua reação a essa fala, então, do deputado Alberto Fraga, essas novas mudanças que o projeto deve sofrer, vem sofrendo, então, com essas sugestões do governo, o senhor acha que vota essa semana ou não? Olha, a gente tem muitos problemas no Brasil, reformas devem ser feitas, tem problemas na educação, na saúde, mas eu acho que não apenas os governos, a sociedade e nós, parlamentares, temos que olhar o problema maior deste país, que é a segurança pública, que carece de ser reformada, melhorada, e a gente não pode mais esperar. Nas semanas anteriores, até que a gente avançou um pouco, e agora eu ouvindo o deputado Fraga, eu fiquei um pouco triste. Se não entrar essa semana, para a Semana Santa não entra, depois a gente tem que votar isso hoje, amanhã, tem que chamar a atenção de todos os líderes, de todos os partidos, da oposição, do governo, que a sociedade não aguenta mais essa violência que está aí, e esses projetos são importantes, a maioria com pareceres favoráveis, até por unanimidade. Vamos ver se a gente vota isso. Deputado Laerte Bessa, essa questão da unificação das polícias, o senhor acha que é uma questão consensual? Como é que vai ser a repercussão disso no plenário? Olha, consensual não é, porque a oposição, quanto pior a situação do país, melhor para eles, né? Hoje, os partidos da oposição, eles vêm para plenário para atrapalhar todo tipo de votação. Mas nós temos o dever, nós, da situação hoje, que apoiamos o governo e que apoiamos a segurança pública, temos que votar imediatamente a urgência do processo. O projeto não foi votado a sua urgência. Então, depois que votar a urgência, vamos debater para que a gente possa aprovar. Não vamos esperar até a semana que vem, igual o Gonzaga falou. Semana que vem já entra a Semana Santa. Então, nós temos que aprovar até amanhã, ou no máximo até quinta-feira, porque nós não podemos mais suportar o crime, as facções hoje comandando a inteligência do Brasil. O SUSP já era para ter votado há anos no país e não foi votado até hoje simplesmente pela burocracia que existe dentro da oposição, que já foi situação há muitos anos. Então, em vez, nós temos que votar o SUSP, se não hoje, amanhã, para que essa unificação da inteligência de todas as polícias possam se congregar e aí sim nós vamos passar na frente do crime organizado. O outro projeto que também está na pauta do plenário, que cria a política nacional também de prevenção à violência contra a mulher, o que tem em comum entre esses dois projetos é que são projetos que trabalham muito com questão de dados, unificação de dados, melhora da coleta e tratamento desses dados. Tecnologia para isso, deputado, já tem para implementar? Assim, não adianta a gente aprovar uma lei se a tecnologia não chegou, né? Não, mas tem. Ela vem acompanhando. Quero cumprimentar o deputado Bessa e dizer que nem todos da oposição fazem com que se atrase as coisas nesta casa. Eu sempre procuro, durante esses 36 anos de parlamentar, ajudar o Brasil. E a gente tem, obviamente, que para esse projeto das mulheres, a gente tem esse projeto das mulheres avançado muito, porque as mulheres elas estão, obviamente, que procurando adentrar muito mais nos direitos de todos, não apenas das mulheres. E acredito que a gente possa votar, porque é um projeto bom, é importante e vai ter todo o nosso apoio.
Deputado Laerte Bessa, para o senhor também esse projeto das mulheres é possível de se votar? E também queria que o senhor comentasse o projeto que trata do bloqueador de celular. Nós tentamos colocar na pauta um projeto muito importante para as mulheres, que é a iniciativa do delegado, no momento que aconteça o crime contra a mulher, ele tomar a providência e deter o bandido ou aquele que cometeu o crime contra a mulher antes de comunicar ao juiz. Porque a legislação, ela, apesar de ela ser exigente, de que ela que queira a celeridade no procedimento, muitas vezes no final de semana é muito difícil achar um juiz de plantão para que o delegado possa comunicar ao juiz para depois conceder a medida protetiva para a mulher. Então, o projeto dessa intervenção do delegado imediatamente seria muito importante. Infelizmente, a oposição não deixou colocar na pauta, né? Isso aí foi uma grande perda para as mulheres do Brasil. Sobre o projeto nacional que cria, então, esse banco de dados, o senhor acha que vai ser mais tranquila a votação? Claro, eu acho que sim, mas é igual nós estamos dizendo aqui, igual o Fraga colocou no depoimento dele. Tudo que se vota aqui hoje na casa, a gente esbarra na oposição. E quero dizer ao meu amigo Gonzaga Patriota que eu nunca considerei ele, apesar de ele estar num partido de oposição hoje, mas ele nunca foi oposição à segurança pública, ele nunca foi oposição ao Brasil. Então eu acho que esse projeto, se tiver um pouquinho de consciência dos partidos que fazem oposição à Câmara, que fazem oposição ao Congresso, que fazem oposição ao governo federal, que fazem oposição ao Brasil, que nos dê essa oportunidade para que a gente vote esse projeto. Deputado Gonzaga Patriota, sobre o projeto das assinaturas eletrônicas, né, para os projetos de lei de iniciativa popular, já vem mais de uma semana de tentativa de discussão. O senhor acha que essa polêmica sobre a emenda que trata lá da janela partidária para os vereadores pode ser superada? Olha, quase 30 anos que a gente assinou a Constituição, que deu esse direito à sociedade fazer uma representação através de milhares de assinaturas. A gente lamenta que cheguem projetos dessa natureza aqui que imediatamente não sejam votados. A gente tem que chamar a atenção, principalmente dos líderes, para que possam, independentemente de oposição, de situação, esses projetos serem aprovados. Eu defendo urgentemente, porque não é um projeto de um deputado, não é um projeto apenas do parlamento, é o projeto da sociedade e a gente defende que sejam votados urgentemente. Deputado Gonzaga Patriota, deputado Laerte Bessa, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, os deputados. E olha, a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro completou um mês na semana passada. Nesta segunda-feira, o comando da operação esteve reunido na capital carioca com parlamentares da comissão externa e técnicos da Câmara para fazer um balanço das ações. A repórter Verônica Honório acompanhou o encontro. A reunião com o interventor federal, general Braga Neto, foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Ele reforçou que o objetivo da intervenção é recuperar a capacidade diretiva dos órgãos de segurança e diminuir a criminalidade no estado. A iniciativa do encontro foi do Observatório Legislativo, formado por técnicos da Câmara e da comissão externa criada este mês para acompanhar a intervenção. 17 dos 42 parlamentares dessa comissão estiveram presentes. Os parlamentares afirmaram que a maior preocupação é com relação ao planejamento orçamentário da intervenção. Eles disseram que mesmo com o anúncio do governo federal de destinar cerca de R$1 bilhão para as ações, ainda vai ser preciso mais recursos, pois a estimativa de gastos é de pelo menos R$3 bilhões. Por enquanto, não há um número ainda concreto que foi apresentado. Há sim algumas necessidades que foram apresentadas do ponto de vista de passivo. Nós estamos em torno de 1 bilhão e 600 milhões de passivo aqui no estado do Rio de Janeiro. 1 bilhão e meio de ações futuras, de investimentos futuros, ou seja, essa nós já estamos aí com 3 bi e 100. E na discussão de pessoal, também de passivo na área de pessoal, nós tivemos a informação que existe um passivo na área de polícia militar em torno de R$700 milhões. Passado praticamente um mês, 30 dias da intervenção, não há qualquer informação oficial por parte do Gabinete de Intervenção sobre o orçamento disponível da Secretaria de Segurança do Estado. Os 8 bilhões e 200, que são os dados
que constam na transparência, ainda não foram repassados oficialmente para o gabinete de intervenção, ou seja, há uma estimativa de 3 bilhões e 100, o Rio tem um gasto importante na área de segurança e comparado a outros estados, é um gasto significativo que precisa ser melhor alocado. No encontro, os parlamentares também cobraram celeridade nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Uma comissão externa da Câmara também foi criada para acompanhar o caso. Além disso, apresentamos aqui o balanço crítico com propostas objetivas que o PSOL tem em relação à intervenção e propostas alternativas que nós consideramos importantes. E nisso, a última declaração de Marielle, através de um artigo escrito para um jornal, falava da necessidade de investimento em áreas fundamentais como saúde e educação. Apresentamos e deixamos também com o gabinete a solicitação de avaliação de uma matéria que foi encaminhada pela bancada para que tramite no Congresso Nacional, que fala de investimentos sociais e estruturais para áreas que têm altos índices de violência. Tudo isso foi devidamente registrado e apresentado como material para o gabinete. Na reunião, os parlamentares também cobraram rapidez nas investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O Observatório da Intervenção no Rio de Janeiro foi criado pela Câmara dos Deputados e tem o objetivo de fiscalizar o planejamento, a execução e os resultados das ações militares contra a violência no Estado. Na internet, o portal pode ser acessado no endereço olerge.câmara.leg.br. Prestes a deixar o Ministério da Saúde para reassumir o mandato de deputado federal, o ministro Ricardo Barros apresentou na Comissão de Orçamento os resultados da sua gestão à frente da pasta. No relatório que apresentou à Comissão de Orçamento sobre a aplicação de recursos na saúde pública e os serviços prestados à população, o ministro Ricardo Barros enfatizou a economia e a melhoria na gestão. Segundo ele, em quase 2 anos à frente do Ministério, economizou 5 bilhões de reais com a revisão de contratos e na compra centralizada de medicamentos. Deputados da oposição questionaram o ministro. Não adianta você dizer que economizou 3 bilhões em compras de medicamentos se alguns deles passaram a maior parte do ano sem oferta, desabastecidos. Eu vou dar o exemplo da Aeres Paragenase, onde vários meses do ano os pacientes ficaram sem acesso ao medicamento. E o Ministério da Saúde continua. No caso da Fiocruz, deixando de adquirir produtos que são produzidos aqui por uma fundação do próprio Ministério da Saúde para favorecer empresas privadas. Governistas rebateram. O governo não só cumpriu, mas na administração do ministro Ricardo Barros houve um enorme avanço, principalmente na transferência aos municípios, que tiveram um apoio muito maior, não só na quantidade de recursos, mas na logística e na liberação mais efetiva, mais rápida e mais eficiente dos recursos. Cabe à oposição contestar mesmo, fazer o seu papel de oposição e dizer que não foi como deveria ter sido. Eu acho que foi, eu acho que o Brasil avançou. Os números da execução do orçamento indicam que aumentou os investimentos em ações e serviços públicos de saúde. Saltou de 100 bilhões em 2015 para 115 bilhões no ano passado. Segundo o ministro, a baixa eficiência nos atendimentos da rede pública é um desafio. Em 2017, foram 131 milhões de consultas para quase 64 mil médicos, o que dá uma média mensal de 188 consultas por mês para cada médico, metade do que era esperado. Barros explicou que o Ministério está implantando o prontuário eletrônico, que reduzirá os cancelamentos de consultas e vai dar racionalidade ao atendimento. A economia anual chegará a 20 bilhões de reais por ano. O mantra do ministro é mais eficiência. Mais eficiência nos gastos, mais eficiência na aplicação dos recursos humanos. Para ele é preciso também mudar o atual modelo, focado no enfrentamento das doenças. Quanto mais o Estado investir na saúde, menos terá que gastar com os doentes. Gestão, gestão e gestão. Temos provado que com gestão fazemos mais saúde com os mesmos recursos. E é isso que o Brasil precisa. Mais saúde, mais qualidade de atendimento, mais comprometimento dos servidores, mais satisfação do usuário com os recursos que são disponíveis. Afinal de contas, nosso orçamento tem limite e é com esse limite que nós temos que trabalhar.
O plenário da Câmara realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Água. No evento, foi lançada a Frente Parlamentar de Revitalização dos Rios do Brasil. Os participantes da sessão solene da Câmara pelo Dia Mundial da Água, representando o governo e a sociedade civil, destacaram a gravidade da crise hídrica vivida pelo Brasil. O grupo de música infantil que animou os estudantes no plenário lembrou que a água é um recurso valioso no dia a dia de todos. Água que a gente tem que economizar, porque senão um dia ela acaba. O deputado Isalci Lucas, que presidiu a sessão, enfatizou a responsabilidade do Brasil na defesa de um recurso escasso em todo o planeta. Em julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, através da Resolução 64292, que a água limpa e segura e o saneamento básico são direitos humanos. Sendo assim, a água de qualidade e o saneamento básico passam a ser um direito garantido por lei. O Brasil, como um dos maiores detentores da reserva de água do planeta, deve estar preparado para ser o protagonista na proteção do maior bem da humanidade. O representante da agência responsável pela regulação do uso dos recursos hídricos no Brasil lembrou a importância do Fórum Mundial da Água, que neste ano é sediado em Brasília. A água será muito em breve a maior causa de conflitos do mundo. O principal desafio do Fórum, do 8º Fórum Mundial, é justamente compartilhar benefícios para a água com a troca de experiências, de soluções e boas práticas, de forma que haja uma cooperação entre países e instituições. O deputado Zé Silva anunciou o lançamento da Frente Parlamentar de Revitalização dos Rios no Brasil. Estamos aqui homenageando o líquido que é vida, homenageando a água. E fazendo um gesto concreto. O nosso gesto concreto é o lançamento da Frente Parlamentar da Revitalização dos Rios brasileiros, com mais de 200 parlamentares para chamar a população brasileira para cuidar da água. Se nós cuidarmos da água hoje, no futuro não haverá crise hídrica. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje projetos da área de segurança na pauta do plenário. Os deputados podem votar a proposta de criação do Sistema Nacional de Segurança Pública. Intervenção Federal no Rio completa um mês e comando da operação se reuniu com parlamentares e técnicos da Câmara para fazer um balanço das ações. Agora, aqui em Brasília, 9h28 e você vai ver depois do intervalo. A Comissão de Desenvolvimento Econômico quer que fabricantes e importadores de produtos farmacêuticos que tiverem a venda de algum medicamento proibida pela Anvisa paguem pelas despesas de publicidade para alertar a população sobre a suspensão da venda. E mais. Comissão especial que analisa a nova lei das licitações faz a primeira audiência pública hoje. Os detalhes no próximo bloco. Agora são 9h31. O Câmara Hoje está de volta. Os fabricantes e importadores de produtos farmacêuticos que tiverem a venda de algum medicamento proibida pela Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, poderão ter que arcar com despesas de publicidade, alertando a população sobre a suspensão da venda. A obrigatoriedade está prevista num projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, aqui da Câmara. Em 2016, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda do medicamento amoxicilina, fabricado por 6 laboratórios brasileiros. Eles foram acusados de quebrar as regras de fabricação de medicamentos. A Comissão de Desenvolvimento da Câmara aprovou proposta para que, em casos como esse, as fabricantes fiquem obrigadas a pagar pela publicidade, feita em internet e televisão, para avisar os consumidores de que a venda daquele medicamento está proibida. A medida também vale para os importadores de produtos farmacêuticos. O presidente do Sindicato da Indústria dos Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo,
concorda com o projeto, mas acha que a proposta é inócua, uma vez que a lei vigente já obriga as empresas a fazerem publicidade em caso de proibição da venda de algum produto farmacêutico. Graças ao controle de qualidade extremamente rígido que as indústrias farmacêuticas têm, dificilmente ocorre um problema desse. Quando ocorre, há uma publicação no Diário Oficial, as empresas são intimadas a fazer o recolhimento do produto e a fazer publicidade. Por exemplo, dependendo do grau do risco que coloca a população, publicidade até nos horários nobres de televisão. A relatora da matéria na comissão diz que a nova lei deixa mais claro a obrigação dos fabricantes de fármacos de fazer publicidade avisando que um determinado produto não pode ser consumido. O objetivo maior é que o fabricante arca com a publicidade para que as pessoas, a população tome consciência de que aquele produto é nocivo à saúde. A proposta ainda tem que ser analisada pela Comissão de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Constituição e Justiça. Será realizada nesta terça-feira a primeira audiência pública da Comissão Especial criada pela Câmara para analisar o projeto da nova Lei de Licitações, de autoria do Senado Federal. A proposta estabelece uma norma geral para regular licitações e contratos da administração direta e indireta da União, estados e municípios. O poder público é um dos maiores compradores de bens e serviços do país. Os uniformes e equipamentos dos profissionais de segurança e de saúde, a execução de obras públicas, a construção, vigilância e manutenção dos prédios públicos, o material utilizado diariamente pelos servidores. Tudo isso depende de fornecedores privados, por meio de diferentes modalidades de licitação previstas em leis específicas. Agora, um projeto de lei de licitações aprovado pelo Senado e que começa a ser analisado na Câmara, modifica e padroniza várias dessas leis. Ficam de fora do projeto da nova lei de licitações os contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública, as compras de bens e serviços pelas empresas estatais e outras contratações que continuam com legislação própria. O projeto do Senado, entre várias modificações na lei atual, adota a contratação integrada, em que uma mesma empresa fique responsável por várias fases de uma licitação, do projeto básico, com informações iniciais, até a execução da obra. Só vale para projetos acima de R$10 milhões. Incorpora à lei brasileira o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto pronto, a administração vai promover consultas a empresas selecionadas e elas é que vão apresentar soluções para o poder público. Cria o seguro para obras públicas no valor de 30% do contrato para garantir o prosseguimento da obra em caso de paralisação e outro seguro para garantir o pagamento dos trabalhadores. Acaba com o regime diferenciado de contratações, o RDC, que terá alguns mecanismos incorporados na nova lei, como a inversão de fases da licitação e a contratação integrada. O relator do projeto da atual lei do RDC tem uma proposta diferente, que será analisada junto com a que veio do Senado. Ela estende o regime diferenciado para todos os tipos de licitação. O RDC, o regime diferenciado, que nós queremos que essas mesmas regras se transformem na norma geral do processo licitatório brasileiro, tem que ser simplificado, com transparência, com rigor, com acompanhamento dos órgãos do controle e, por último, nós tivemos uma experiência exitosa. O especialista em licitações considera que a nova proposta traz várias mudanças positivas, mas acha que a solução para melhorar os contratos públicos não está só na lei. A lei traz algumas propostas interessantes, como punições mais graves para os licitantes que fraudam licitação, penalidades mais gravosas para os servidores que estão envolvidos em licitação. Mas a gente cada vez mais discute que essa não é o melhor modo de resolver. Capacitar e punir são os dois passos que entram juntos. E tem um estudo muito bacana que fala que o Brasil, de cada R$10 perdidos, 3 são com corrupção, 7 são por ineficiência e incompetência. O relator da comissão especial quer um debate amplo e ágil sobre a proposta, promovido em sintonia com o Senado. Nós queremos trabalhar com agilidade, definir pontos estratégicos, chamar pessoas, juristas, especialistas, quadros do Brasil especialistas
no direito administrativo e com muita celeridade apresentar um relatório. Trabalhar em parceria também com o Senado, porque o projeto veio de lá e volta para o Senado, para que os pontos que sejam debatidos aqui e o aperfeiçoamento do projeto seja também aprovado pelo Senado. O deputado Jovair Arantes, de Goiás, foi mantido como líder do PTB. Já a deputada Leandre, do Paraná, foi escolhida para liderar o PV. Veja agora quais são as prioridades desses dois partidos para este ano aqui na Câmara. A questão federativa de como é que tem que ser tratado os municípios tem que ser colocada em prática, e essa é uma das bandeiras da bancada do PTB. Nós precisamos de rediscutir essa questão do pacto federativo. Não é justo que os municípios recebam apenas 21% de todos os recursos arrecadados pelo Brasil. Os municípios arrecadam 21%, o Estado, cada Estado e o Distrito Federal arrecadam outro 21%, e o resto fica tudo com a União. Então é uma lógica perversa. E o Estado do Acre e o Estado de São Paulo tem uma diferença muito grande. As leis valem para os dois estados. Então, as diferenças regionais são gritantes e isso precisa ser colocado em voga. E é essa a nossa bandeira da bancada do PTB. A nossa prioridade é tentar, defender, em especial, aquilo que já conquistamos, não deixar haver retrocesso, principalmente na questão da legislação ambiental. Porém, o Partido Verde, ele vai muito além da questão do meio ambiente pelo meio ambiente. Por que o Partido Verde hoje defende o meio ambiente? Porque sem o meio ambiente não teremos as pessoas, não teremos o ser humano, ele não terá condição de sobrevivência. O que para nós é a coisa mais importante, é o homem, né? É o ser humano. E para isso, dentro dos nossos trabalhos aqui na Câmara, a gente tem trabalhado também para priorizar projetos e ações para aqueles que mais precisam. Vamos então para as últimas informações desta manhã, os destaques dos trabalhos lá das comissões da Câmara, com a Mariana Pichitsky. Isso, era falar um pouquinho da agenda da tarde no corredor das comissões. Está prevista a primeira reunião deliberativa da comissão que analisa a privatização da Eletrobras. Foi instalada, mas ainda não houve uma definição do plano de trabalho, que deve acontecer hoje, e deliberação de requerimentos. Na pauta da comissão especial estão 59 requerimentos, propondo várias audiências públicas e também outros assuntos, projetos ligados à privatização da Eletrobras. Além disso, tem também uma audiência pública prevista para a tarde na comissão que analisa um projeto de lei que trata do enfrentamento ao homicídio de jovens. E a comissão, além dessa também, algumas outros destaques da agenda da tarde, por exemplo, a comissão que analisa a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro tem deliberativa, votar 3 requerimentos, entre eles solicitação de informações ao general do Exército, Walter Souza Braga Neto, interventor do governo federal na segurança pública do Rio, sobre o planejamento da intervenção. São 3 requerimentos na pauta de hoje da reunião deliberativa dessa comissão que trata da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. E, além disso, tem uma possibilidade de votação na comissão que analisa, comissão externa que analisa a chacina de trabalhadores rurais no estado do Pará. Já tinha sido convocado para a semana retrasada, semana passada, foi adiado, está previsto para hoje à tarde discussão e votação do relatório apresentado pela deputada Elcione Barbalho, que é coordenadora da comissão. Esse relatório final, essa comissão especial, foi criada para apurar uma chacina onde morreram 10 trabalhadores rurais no município de Pau d'Arco, no estado do Pará, em maio do ano passado, durante uma ação policial na fazenda Santa Lúcia. São esses os destaques previstos para a tarde no corredor das comissões, Vera. Obrigada, Mariana. E você já viu nesta edição, 3 projetos da área de segurança chegam à pauta do plenário, incluindo a proposta de criação do Sistema Nacional de Segurança Pública. A intervenção federal no Rio completou 1 mês e o comando da operação se reuniu com parlamentares e técnicos da Câmara para fazer um balanço das ações. A Comissão de Desenvolvimento Econômico quer que fabricantes e importadores de produtos farmacêuticos que tiverem a venda de algum medicamento proibida pela Anvisa paguem pelas despesas de publicidade para alertar a população sobre a suspensão da venda. E esta edição fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 20 de março, agora 9h42. Um ótimo dia para você.